Se eu perguntasse para você qual salmo você mais gosta, todo mundo tem um salmo preferido, não é verdade? E mesmo aqueles que não estão tão assim habituados com a palavra de Deus, tão familiarizados com a Bíblia, ainda assim tem um salmo preferido na sua mente. E eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar certamente do Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. É um salmo muito querido, são palavras que tocam o coração de todos nós. Eu gostaria de usar o primeiro verso do Salmo 23 hoje para a nossa meditação junto com todos vocês. Vamos acompanhar a leitura da Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras certamente você já ouviu muitas vezes na sua vida. E mesmo aqueles que não estão familiarizados com a Bíblia já ouviram essas palavras, como eu disse. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem escreveu essas palavras foi Davi, o rei Davi. Acredita-se que ele tenha escrito essas palavras mais no final da sua vida. É comum a gente ler esse verso e imaginar assim Davi, aquele menino ainda, adolescente, pastor de ovelhas. E talvez por trabalhar com ovelhas, ele ter escrito esse salmo. Mas na verdade, Davi escreveu esse salmo já quando era adulto e já quando estava já na metade final da sua vida. Depois de ter passado por muitas experiências e comprovar por si mesmo essa verdade, foi que ele conseguiu expressar-se dessa forma de maneira inspirada ao compor esse salmo. O Senhor é meu pastor. Havia ali no Oriente Médio também um costume de chamar os reis, ou se dirigir aos reis, como sendo um pastor, porque o rei era a figura de autoridade responsável por cuidar dos seus súditos. E muitas pessoas acabavam esperando até demais do seu rei. E chamavam então, era comum chamar os reis ali no Oriente Médio de pastor, pelo título de pastor. Porque o pastor é aquela figura conhecida que cuida das ovelhas, que faz o melhor por elas, que dá alimento, leva as ovelhas para não só para comer, tomar água, protege as ovelhas. E por isso tudo os reis tinham esse título. E foi talvez por isso que Davi, experimentando agora o trono como rei de Judá, o rei do povo de Judá ali, foi que ele resolveu chamar o próprio Senhor Deus de pastor. Ele pôde experimentar na sua própria vida que o Senhor Deus é o verdadeiro pastor de cada um. E eu queria chamar a atenção de vocês para esse verbo que está no final da frase, faltará, o verbo faltar. Eu coloquei ali entre colchetes a palavra no original hebraico, a palavra haser. Haser é o verbo hebraico traduzido aqui como faltará. Davi disse assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Este verbo certamente abrange muitas coisas já da experiência de Davi. Por exemplo, Davi foi perseguido muito na sua vida por inimigos e ele recebeu proteção de Deus. Além de proteção, Davi recebeu o alimento básico, a água para beber. Davi também experimentou ali o sentimento de esperança, o sentimento de cuidado. Tudo isso para Davi estava embutido dentro desse verbo aqui, faltará. Ele já tinha experimentado que o Senhor Deus não deixa faltar nada de essencial na nossa vida. E aqui é interessante porque na cultura que nós vivemos hoje, o humanismo tomou conta do mundo, né, nos últimos séculos, e é muito comum nós acharmos, ao lermos esse verso, pensarmos que Deus vai nos dar tudo aquilo que nós quisermos. Na verdade, não é bem assim. Ele pode sim dar tudo o que nós quisermos, desde que isso esteja de acordo com a sua vontade. Ele vai priorizar principalmente aquilo que for essencial para nós, para a nossa sobrevivência. Não que ele vai nos dar tudo que nós quisermos, mas sim tudo que nós
precisarmos. Essa história, na verdade, ela me faz lembrar uma outra história da Bíblia. Essa outra história está lá em primeiro livro de Reis, no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. E lá nós encontramos a mesma palavra que Davi usou aqui no Salmo 23, verso 1. E eu queria ler com vocês esse texto também. Disse assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará. Olha aí a palavra hebraica, o verbo haser. Não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aqui todos nós lembramos, é a história de Elias, que foi visitar uma viúva que não era do povo de Israel, era de um povo estrangeiro, e ali perto da cidade de Sidom ficava um lugar chamado Sarepta. E segundo esse capítulo da Bíblia, 1 Reis 17, ali diz que Deus deu uma ordem para Elias. Depois de Elias ter anunciado que não ia chover 3 anos e meio, Deus pediu primeiro que ele se escondesse junto ao ribeiro de Querite, e depois deu uma segunda missão para ele, para que ele fosse até Sarepta, essa localidade que ficava lá perto da cidade de Sidom, na terra dos fenícios, e ali ele encontraria uma viúva muito pobre. E Deus disse para ele: olha, você vai lá que eu já providenciei para que essa viúva dê alimento para você. Elias também já estava passando os efeitos desta seca muito grande que Deus havia mandado ali para Israel. Deus tinha falado que não ia chover 3 anos e meio, como forma de demonstrar a sua insatisfação pelo fato do povo estar vivendo na apostasia, na idolatria, longe de Deus. E durante 3 anos e meio, então, ficou muito seco, começou a faltar alimento, e agora Deus deu essa ordem para Elias: vai lá nessa região, nessa localidade, e você vai encontrar uma viúva. A Bíblia diz que chegando lá, Elias realmente encontrou uma viúva muito pobre, ela tinha um filho e não tinha quase nada para comer. Ela tinha o necessário apenas para fazer um último pão. Ela ia comer esse pão e não ia ter mais o que comer. E Elias chegou lá e fez então, de acordo com a proposta que Deus tinha pedido para ele, ele fez um pedido para essa viúva: olha, eu queria que você fizesse aí, pegasse essa farinha, esse azeite que você tem e fizesse um pão para eu comer. Aquela mulher, a princípio, ficou preocupada. Disse para ele: mas eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, só dá para um pão, mais um pão apenas, e eu e meu filho vamos comer e depois vamos morrer. E Elias insistiu com ela: olha, em nome de Deus eu estou dizendo para você, se você fizer primeiro para mim, nunca vai faltar a farinha e nem o azeite para você. E então a Bíblia diz que aquela mulher confiou na palavra do profeta, ela se sentiu inspirada ali, ela se sentiu esperançosa, e ela confiou na palavra de Elias, e aí pôde fazer então um pão para ele. E a Bíblia diz ali na história que nunca mais, até que voltasse a chover na terra, nunca mais faltou nem farinha e nem o azeite para aquela mulher. E aqui está uma lição muito importante para nós. Nós podemos fazer aqui um comparativo dessas duas histórias. Há um contraste muito grande aqui. Davi era homem, era o rei, tinha uma posição muito grande, era rico e era do povo de Israel. Aquela mulher era uma mulher, era estrangeira, era pobre e não tinha posição social nenhuma. Então há um contraste muito grande nessas duas histórias, onde aparece a mesma palavra, aquele verbo haser, que eu apresentei para vocês. E aqui Deus tem uma lição muito poderosa para nós. Talvez a lição mais importante que nós devemos aprender. A lição é: não importa quem você seja, não importa o seu sexo, não importa o seu status, não importa os diplomas ou não que você tenha, o dinheiro ou não que você tenha, não importa nada disso. No final das contas, nós todos temos que aprender uma grande lição na vida. Nós temos que confiar na providência divina.
Deus é o nosso provedor. E quando nós aprendemos isso na vida, nada nos faltará. Nada que seja importante para a nossa sobrevivência, que seja essencial para a nossa sobrevivência. Não importa os problemas que nós passarmos ou que nós já estejamos passando, essa crise que nós estamos vivendo, há muita gente que já está perdendo o emprego, alguns que talvez vão passar necessidades, assim, dificuldades, mas nós devemos aprender essa lição. Essas crises, Deus permite essas crises justamente para nós aprendermos essa grande lição espiritual na nossa vida. Essa lição é muito importante. Aqueles que estão aguardando a volta de Jesus precisam aprender essa lição, a confiar na providência divina. Ele não vai deixar nada de essencial nos faltar. E aqui eu gostaria de terminar essa breve meditação lembrando de uma outra história, a história de Abraão, que está lá em Gênesis, no capítulo 22. A Bíblia diz que depois que Abraão tinha já vivido um bom tempo, já tinha aprendido grandes lições na sua vida, Deus estava para fazer agora com Abraão o maior de todos os testes. Abraão já tinha tido um filho com Sara, o filho da promessa, que foi Isaque, e agora Deus pediu para ele: Abraão, pega o seu filho, seu único filho, sobe lá no Monte Moriá e oferece ele em sacrifício. Que teste, que provação é essa? Abraão não sabia exatamente por que Deus estava pedindo isso, mas Abraão confiou, ele aprendeu durante toda a sua vida a confiar na providência divina. E ele pegou então seu filho, pegou a lenha, pegou o fogo e subiu em direção ao Monte Moriá. E a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 22 que quando estava quase chegando lá em cima, Isaque, aquele já um jovem muito esperto, inteligente, virou para o seu pai e perguntou assim: pai, nós temos aqui a lenha, temos o fogo, mas onde que está o cordeirinho? E Abraão, então, olhando para Isaque, simplesmente respondeu para ele: filho, Deus proverá. Deus proverá. Na maior crise e talvez a maior provação que Abraão passou aqui na terra, na sua história, ele demonstrou que já havia aprendido na sua vida essa grande lição espiritual: confiar na providência divina. E agora eu pergunto para você que está me ouvindo aqui: você já aprendeu isso? Será que nós já aprendemos? Se nós não aprendemos ainda totalmente, essa crise pela qual nós estamos passando é um bom momento, é uma boa oportunidade para nós aprendermos isso. Porque quando Jesus estiver para voltar a essa terra, nós vamos enfrentar uma crise maior do que essa. E nessa crise maior, nós já precisaremos ter aprendido essa lição. Que Deus provê aquilo que nós precisamos de essencial para a nossa vida. E eu convido você que está me ouvindo nessa noite, ou se você estiver ouvindo a gravação depois, eu convido você eu desafio você, na verdade, a ter uma experiência como essa. A experiência do rei Davi, que aprendeu isso na sua vida e expressou dessa forma no Salmo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A experiência daquela viúva pobre, que não era nem do povo de Deus, mas também era uma pessoa querida por quem Deus haveria de enviar o seu filho a essa terra para morrer por ela. E aquela mulher aprendeu, ela se sentiu inspirada pela palavra de Deus, pela confiança em Deus, e ela aprendeu de que nada faltaria a ela se ela colocasse Deus em primeiro lugar. E a história de Abraão que nós vimos, que Abraão também durante toda a sua vida foi testado, foi provado, e agora no final da sua vida, naquela experiência tão marcante, ele conseguiu passar essa confiança para o seu filho. E a história terminou dizendo que lá em cima, no Monte Moriá, havia um cordeirinho ali. E o cordeirinho foi oferecido em holocausto no lugar do filho de Abraão. E você? E nós? Estamos prontos para isso? Nós já aprendemos essa lição na nossa vida? Eu desafio você mais uma vez a pensar nisso, a refletir nisso e ver nas oportunidades da vida
nas crises, digamos, né, nas crises da vida, oportunidades para nós desenvolvermos essa qualidade tão importante, confiança na providência divina. Eu gostaria de terminar fazendo uma rápida oração. Vamos fechar nossos olhos. Obrigado, Senhor Deus, pelas experiências que o Senhor nos concede, as boas, felizes, e também aquelas que não são tão felizes, aquelas que nos trazem, às vezes, até aborrecimento. Nós agradecemos porque, através de todas essas experiências, nós podemos aprender que o Senhor é o nosso pastor e o Senhor pode prover tudo o que nós precisamos. Muito obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus nos abençoe e nos guarde até aquele grande dia da volta de Jesus.